Invasão talibã ao Afeganistão. A volta do Talibã ao poder no Afeganistão marca um fracasso da política americana. O próprio presidente Joe Biden afirmou que os Estados Unidos gastaram aí $1 trilhão ao longo aí de décadas tentando encontrar um outro tipo de saída institucional para o país. Mas não deu certo, o Talibã voltou ao poder, o então presidente fugiu do país, está exilado, está fora do país, e agora tem uma grande questão para a humanidade: como lidar com isso, como lidar com um processo que tudo indica que vai gerar uma ditadura, um governo não democrático. Eles mesmos, os próprios porta-vozes do Talibã já disseram que não vão adotar uma lógica democrática, vem com essa história de República Islâmica, essa perigosíssima e danosa junção de religião com institucionalidade, com o governo, e representa uma grande ameaça, e as mulheres, ao que tudo indica, serão as principais vítimas disso. A gente lembra lá do tempo da burca, já houve choques, enfim, é uma situação muito delicada, mas que faz parte do próprio contexto do Afeganistão. Não dá para a gente, é muito difícil até para a gente pensar com uma cabeça ocidental para uma série de contradições e detalhes da lógica daquele país. Diálogo entre poderes. Essa ideia da união, de poderes, de diálogo entre poderes, é uma ideia muito delicada. É claro, o executivo precisa dialogar com o poder legislativo, isso é do jogo democrático, né? No Brasil, o parlamento tem muito poder, então isso é preciso que governos conversem com deputados, com senadores. Com o judiciário é um pouco mais delicado, fala-se muito nessa união, não é isso que a Constituição fala. A Constituição fala em independência e harmonia entre os poderes. Então isso é o que tem que ser buscado, isso é o que está no texto constitucional. Até porque o Supremo Tribunal Federal pode mandar prender deputados, senadores, presidente da República. É muito difícil você dialogar com aquele que pode lhe prender. Então, é uma situação delicada, e o presidente Jair Bolsonaro demonstra que não quer saber de diálogo algum. Ele não quer, ao longo da semana, ele chegou a dizer que poderia conversar com Barroso, com o Moraes, mas logo em seguida ele faz ataques, diz que está havendo uma ditadura do judiciário no Brasil. E é aquela história, ele precisa da briga, ele não quer diálogo, ele quer brigar, ele quer ter motivo para animar sua militância, para deixar essa militância excitada, cada vez envolta com uma causa da vez. E sempre isso, a causa da vez do Jair Bolsonaro, e esse diálogo, tudo indica, não vai andar, até porque o presidente Luiz Fux, o presidente do Supremo Tribunal Federal, fala na possibilidade de diálogo, mas na prática não tem como você dialogar com aquele que está lhe ameaçando, que ameaça pedir impeachment de 2 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. PEC da reforma eleitoral. A possibilidade da volta das coligações nas eleições proporcionais, eleições para vereadores e deputados, foi uma maneira encontrada por lideranças da Câmara dos Deputados para barrar o tal do distritão. É um sistema de eleição de deputados que, na prática, arrebentaria com toda a organização partidária. O problema é que essas coligações também são muito ruins, porque elas permitem que 2 ou mais partidos concorram numa eleição como se todos aqueles votos para todos esses partidos vão para todos eles. É como se eles fossem um partido só, apenas no processo eleitoral. E muitas vezes são partidos que se coligam por interesses locais, interesses regionais, compra e venda de horário na televisão, da propaganda eleitoral. Não são alianças, de um modo geral, não são alianças programáticas, são alianças que levam em conta ali interesses locais, muitas vezes contraditórios. O partido de centro-esquerda se coliga com um partido de centro-direita, o eleitor vota em um e acaba ajudando a eleger um deputado de um outro partido com uma ideologia completamente diferente. Enfim, mas é uma tradição brasileira que tinha sido barrada na última mudança eleitoral. Agora isso vai para o Senado, a tendência é que o Senado rejeite, ou então, pelo menos, o Senado deixe isso em banho-maria e só trate desse assunto depois de outubro, porque aí já não daria tempo para esse mecanismo valer já para as eleições de 2022. A disposição do Senado é muito pequena, a tendência é ou reprovar ou então deixar esse negócio em banho-maria e não tratar desse assunto agora. Máscaras em aglomerações.
Essa decisão da subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, que disse que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu qualquer crime ao participar de aglomerações e fazer sem máscara, estar presente sem máscara, é uma decisão que é contraditória com o Código Penal, porque um dos artigos do Código Penal lá diz que é crime qualquer pessoa descumprir determinações de autoridades públicas que tentam evitar a disseminação de pandemias, evitar a disseminação de contaminação. Está claro, está lá no Código Penal. Aí a subprocuradora Lindor disse que isso não é crime. Ela mesma que havia recomendado punição lá para aquele desembargador, a gente lembra, lá no litoral paulista, que ofendeu guardas municipais que exigiram que ele utilizasse máscara. Então ela pediu punição para o desembargador e agora diz que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime. Na verdade, é mais um capítulo dessa convivência muito delicada entre a Procuradoria-Geral da República e o presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, claro, ela não tem que ser algo, uma instituição que vai inquisitória o tempo inteiro, ela não tem que ficar ali procurando mecanismos para punir A, B, C ou D, mas ela não pode se calar diante de uma situação evidentemente de transgressão legal. Esse excesso de boa vontade da Procuradoria-Geral da República com o presidente Jair Bolsonaro é algo que tem consequências muito graves na vida brasileira, complica até a situação do Supremo Tribunal Federal e complica a lógica, a própria independência do Ministério Público, algo tão importante, é um dos principais marcos da Constituição brasileira, da Constituição de 88, é a independência, a autonomia do Ministério Público. Essas atitudes da Procuradoria acabam maculando essa independência, acabam questionando o próprio papel do Ministério Público. Conduta de Augusto Aras. Essa boa vontade, digamos assim, essa exagerada boa vontade da Procuradoria-Geral da República em relação ao presidente Jair Bolsonaro acabou motivando isso, né? 2 senadores foram à Justiça pedir para que Augusto Aras seja investigado por prevaricação, ou seja, quando um funcionário público deixa de cumprir com suas obrigações. Isso aí eles listam, né? Os 2 senadores listaram aí uma série de atos do Augusto Aras que demonstrariam esse excesso de boa vontade, esse excesso de não cumprimento do dever. Mais uma vez, o Ministério Público, a independência do Ministério Público é fundamental, isso é uma grande conquista da sociedade brasileira. E é claro, tem questões delicadas, o Procurador-Geral ele é indicado pelo Presidente da República, mas isso não significa que ele tenha que ser subserviente ao Presidente da República. E essa história também de recondução ao cargo, Augusto Aras quer ser reconduzido ao cargo, já houve indicação do presidente Jair Bolsonaro para reconduzi-lo, Augusto Aras também quer muito uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de negociação é muito complicado para a democracia brasileira, não só para o Ministério Público, mas também para a democracia brasileira. O Procurador-Geral da República tem muito poder. É importante que esse poder seja exercido com equilíbrio, com independência, e ele não deixe de cumprir aquilo que ele tem que cumprir. Crise institucional no Brasil. Na noite de quinta-feira, houve mais um capítulo aí desse embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União recorreu ao próprio Supremo para que um item do regimento do STF seja considerado irregular, ilegal. É aquele item que permite ao Supremo abrir investigações, abrir inquéritos sem participação, sem que antes tenha havido uma provocação do Ministério Público. Então isso é mais um capítulo. É claro que isso não vai dar em nada, é claro que isso é um gesto político. O próprio plenário do Supremo já decidiu que esse tipo de inquérito, no caso específico, foi analisado o caso do inquérito das fake news, que isso é legal, que isso pode ocorrer. Mas o presidente, mais uma vez, investe na crise, chega a falar em ditadura do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, como se ele, Jair Bolsonaro, não tivesse tantas vezes defendido a ditadura militar que tantas vítimas fez aqui no Brasil, que matou, que torturou, que até hoje há famílias que não sabem o destino dos corpos de seus parentes. Então, é um capítulo, mais uma vez o presidente investe no confronto, mais uma vez ele investe no embate. Isso é complicado porque dificulta, cria um clima de instabilidade institucional no Brasil, um clima que já contamina a economia. Enquanto isso, o presidente deixa de fazer o que ele tem que fazer, que é administrar o país.
né, o presidente, a gente vem lembrar de declarações recentes do presidente, a questão do voto impresso, contra máscaras, enfim, agora vem essa questão com esse pedido de impeachment, essa possibilidade de pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente não ouve o presidente falar sobre o desemprego, não ouve falar do crescimento da pandemia, essa história lá da reforma do imposto de renda, as mudanças no imposto de renda que acabou não sendo votada na Câmara dos Deputados. O presidente atuou nisso, ele procurou convencer, procurou articular, usou o seu poder de presidente da República para isso. Enfim, então é uma questão fundamental. Talvez seja o caso até de cidadãos brasileiros entrarem na justiça contra o presidente da República para obrigá-lo a fazer aquilo que ele foi eleito para fazer, que é administrar o país.